Boa tarde ou bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. A partir deste momento, vamos dedicar o nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa e temos a honra de convidar-vos a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração eucarística. A celebração eucarística, como ação de Cristo e do povo de Deus, é o centro de toda a vida cristã. Nele, Deus, pela sua misericórdia, purifica e santifica a humanidade. Domingo de Páscoa, quarta de Páscoa. Jesus Cristo é o único e perfeito pastor. Conhece intimamente o Pai, transmite esse conhecimento aos seus, conhece de perto a nossa condição humana e oferece a sua vida pela salvação de todos. E porque veio para ser o bom pastor dos homens de todos os tempos. Ele quis que o seu ministério pastoral fosse prolongado no tempo e no espaço, assim na pessoa de Pedro e dos outros apóstolos. Jesus põe à frente da sua igreja o Papa e os bispos, a fim de que, estando ao serviço dos irmãos, possam conduzi-los para o redil de Cristo, através deste ministério hierárquico da Igreja, instituído por vontade expressa, Senhor, a presença de Jesus ressuscitado torna-se afetivo no meio de nós, postos pelo Espírito Santo para apresentar o povo de Deus. É diretamente de Cristo que, por meio da orientação, e os bispos recebem o poder de regir a Igreja. É também em estreita união com Cristo como delegados seus que os bispos, sucessores dos apóstolos, e o Papa, sucessor da Igreja, de Pedro o primeiro, em autoridade entre todos, asseguram a unidade do corpo místico e trabalham pelo seu crescimento. Deste modo, a obediência que a fé nos leva a prestar ao Papa, Pastor Supremo, e aos bispos, centros, unidade da Igreja local, mestres e paz da família diocesana, em última análise, e a Cristo ressuscitado, que é oferecida esta obediência àqueles que são os maiores entre nós, porque são os primeiros no serviço, deve ser uma constante na vida do cristão, na certeza de que vale mais morrer como grande Cristo no campo da Igreja do que morrer como revolucionário diante das suas portas. Amém. Caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos dos homens, Cristo lançou a semente, palavra de vida e terra para saciar as gentes. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pela estrada de irmãos, ante a glória de Senhor.
temos o dom de sermos companheiros de jornada pelos caminhos da esperança, unidos no amor. Vamos ao encontro do Senhor. Antes de anoitecer, partilhemos este pão, que é sinal de vida em Cristo, penhor de nossa união. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo. E nesta celebração da missa rezamos pelas seguintes intenções: por Maria da Encarnação da Silva e a sua família, Maria de Lourdes Vieira e a sua família, Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, Maria José de Ponte e a sua família, Maria dos Anjos Gonçalves e a sua família, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos também pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas, pedindo graças e bênçãos de Deus. Rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. E rezamos também pela equipa da rádio, pedindo que as graças e bênçãos de Deus lhes acompanhem. Vamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogai por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, conduzi-nos à posse da alegria celeste, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino de Deus, onde já se encontra o seu pastor, Jesus Cristo.
Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Receberás então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estás comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para mim, preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leitura da Epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, por fazerdes o bem, suportastes sofrimentos, tereis mérito nisso aos olhos de Deus. Por isso é que fostes chamados, pois Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para lhes seguirdes as pisadas. E ele não cometeu pecado, e na sua boca não se encontrou impostura. Quando era insultado, não pagava com injúrias, e ao sofrer, não respondia com ameaças. Entregava-se a Deus, que julga com justiça. Foi ele que no seu corpo levou os nossos pecados ao madeiro da cruz, a fim de que, mortos por esses pecados, vivêssemos para sermos justos. Foi pelas suas chagas que fostes curados. Vós eras como as ovelhas tresmalhadas, mas agora voltastes para o pastor e o guardião das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelos seus nomes e leva-a para fora. Depois de ter feito sair todas as ovelhas que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o segue, mas fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. E Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou o pastor das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, e como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra a pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no quarto domingo da Páscoa. Este domingo, normalmente, rezamos pelas vocações sacerdotais religiosas. E rezamos por todas aquelas pessoas também que se querem dedicar a sua vida, à vida matrimonial, que guiados também por esses líderes das vidas, que vivem a vida sacerdotal e religiosa, que eles possam encontrar a verdade em Jesus Cristo. Este domingo é um dos domingos que nos desafia muito em sabermos que a Igreja, como o povo de Deus, é uma organização que está em continuidade para sempre, e para sempre precisa nova gente, novas pessoas que se juntam a ele para manter a vida do povo de Deus, que é a Igreja. O batismo, por exemplo, segundo as palavras de São Pedro, traz-nos o perdão dos nossos pecados e, ao mesmo tempo, infunde em nós a graça de Deus pelo Espírito Santo. Na tradição católica, o batismo torna-nos membros da Igreja. É a partir do batismo que nós somos chamados cristãos, que nós somos chamados os membros ativos da Igreja, porque já somos parte de todo o povo de Deus. O sofrimento de Jesus, que culmina com a sua morte na ressurreição, veio de novo integrar a humanidade numa unidade onde
todos pertencem ao único Pai e confessamos a mesma fé num único Deus, nosso Pai e Criador. O que quer dizer é que o sofrimento que Jesus enfrentou, aquelas celebrações que celebramos no chamado Semana Santa até a Páscoa, dá-nos a entender que na nossa caminhada ao encontro de Deus, vamos encontrar as dificuldades, vamos enfrentar discriminação, de qualquer que seja a sua maneira de aparecer a nós. Mas, quando nós enfrentarmos tudo isto, todos esses obstáculos, acreditando na graça de Deus, sabemos que vamos poder ultrapassar. Jesus aqui é apresentado como o bom pastor que sabe o que é que nós, as suas ovelhas, precisamos, o que é que nós precisamos para alimentar-nos e assim como na fé e na vontade de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus, como Filho de Deus, sabe o que o Pai, nosso Deus, quer de nós, seus filhos. Portanto, Jesus é um bom pastor e ele sabe exatamente o que é que nós, como suas ovelhas, precisamos para mantermos fiéis à vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, Jesus tem essa capacidade de se comunicar com o Pai, que é o nosso Deus, o nosso Criador, para interceder por nós. Nós sabemos que somos fracos, somos pecadores. Jesus, como nosso irmão, é capaz de nos interceder perante Deus pelo perdão dos nossos pecados. Por isso, este domingo, chamado Domingo do Bom Pastor, a Igreja leva essa oportunidade de que também nós, hoje em dia, como líderes da Igreja, precisamos de rezar também daquelas que vão suceder depois de nós, aqueles que vão seguir essa caminhada depois de nós. Rezamos por ela para que o Senhor lhes toque no coração e possam seguir a vontade de Deus com fé e esperança. Este domingo, dedicado à oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, tem a lembrar-nos de que a missão de salvar os homens que começou com Deus, profetas e o próprio Jesus, ainda não completou. Todos nós somos convidados a trabalhar para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade, também para a nossa salvação, nós próprios. Portanto, quando rezamos pela salvação do mundo, rezamos também por todos nós que somos parte dessa missão. E além das vocações em que rezamos hoje, também rezamos pela unidade da Igreja Católica, para que a sua autoridade, representada pelo Papa e pelos bispos, continue firme na proclamação da vontade de Deus e na salvação da humanidade por Jesus Cristo. Essa fé que nós temos de procurar fazer a vontade de Deus, ficamos a saber que temos um símbolo, temos alguém que simboliza esse Jesus Cristo, que é o nosso pastor eterno, o Papa. E guiado pelos bispos, eles continuam com essa missão que Jesus começou. Começou antes, pela sua vida, na proclamação, na pregação do Evangelho, e continua hoje em dia, quando foi e subiu para o céu, para estar junto de Deus. Ele continua a interceder por nós. E como bom pastor, ele sabe e conhece as nossas fraquezas, nós que devemos nos entregar totalmente à sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, no Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, e adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste domingo mundial das vocações, oremos a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso bom pastor, pedindo-lhe que nos faça ouvir a sua voz. Em oração, digamos todo: Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor, livre de todo o mal, a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração, e lhe conceda as vocações de que ela precisa. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor encha de paz o mundo inteiro, sustente o amor e a fidelidade dos esposos, e dê aos jovens o preço e o dom da virgindade. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam, ou não o conhecem. Oremos ao Senhor. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre o seu reino os fiéis que o procuram e serviram. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor de todos chame pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade uma família onde cada um se sente amado. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que vos imploram os bens que santamente desejam. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, concedei que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o alto sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque, vencendo a antiga corrupção do pecado e da morte, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com ele os anjos, os arcanjos e os santos, todos os cores celestes proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar a oração eucarística número 4. Oração eucarística número 4. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande, e tudo criaste com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiaste o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, vós não abandonaste ao poder da morte.
mas na vossa misericórdia a todos nós vieste socorrer, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança conosco, e pelos profetas nos formaste na esperança da salvação, de tal modo que nos chamaste Pai Santo, que chegando à plenitude dos tempos, nos enviaste como Salvador o vosso Filho unigênito, Jesus Cristo, feito homem pelo poder do Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria. Ela viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, e a libertação aos oprimidos, e a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte, e com sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida, e a fim de vivermos não já para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele acreditam o Espírito Santo como primícia dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. E quando chegou a hora em que ia ser glorificada por vós, Pai Santo, tendo-nos amado e nos chamou até ao fim, e durante a noite tomou o pão. E durante a ceia tomou o pão, e dando graças, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho, e dando graças, o abençoou, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graça o seu corpo e o seu sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Senhor, olhai para esta oblação que preparaste para a vossa igreja, e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo e num só Espírito, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. E rezamos por Maria da Encarnação da Silva, Maria de Lourdes Vieira, Maria do Rosário Rodrigues, Maria José de Ponte, Maria dos Anjos,
Gonçalves, Gorete da Silva Dino, e rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações, pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos. Rezamos pelos benfeitores da Rádio Veritas e pelos nossos benfeitores, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. E lembrai-vos, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Stephen Bresley, e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas agora, os membros desta comunidade, os membros desta Assembleia, e todo o vosso povo santo, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo, e de todos os defuntos cuja fé só vós conheceis. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos gloriosos mártires e todos os santos, São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos, os santos anjos da guarda, São Pedro, São Paulo e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação interna, libertada do pecado e da morte, cantemos internamente a vossa glória, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, que por Ele concedei ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudado pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Oremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remiste com o precioso sangue do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram um esforço para que esta celebração seja possível. Agradecemos em especial a equipa da Rádio Veritas, que faz com que esta celebração chegue até vós todos. E o Senhor lhes concede a sua graça e a sua bênção. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Demos Aleluia, graças. aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia.